Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o primeiro programa Diga, o seu melhor para o mundo. No programa de hoje, eu não recebo. Nós somos os donos da porra toda. Vou até trocar de lugar. Vem pra cá, Gabriel. Olá, todo mundo. Esse é o primeiro Diga, o nosso programa feito com muito carinho, pensado com tudo que a gente tem de melhor para o público patoense e de todo mundo. Glauber, nós estamos preparados. Com toda certeza. Estamos muito bem preparados. Foram anos e anos pensando, planejando, produzindo até chegar aqui nesse momento, Deilane Silva. Isso mesmo. Eu sou uma jornalista, tenho pós-graduação em comunicação digital, também tenho uma especialização em redes, defesa de direitos e políticas públicas. Trabalho há mais de 13 anos na comunicação, estou no rádio, na TV e hoje atuo diretamente com consultoria, estratégias e principalmente nas redes digitais. Eu tenho um monte de coisas ainda para contar sobre quem eu sou, porque eu ainda sou mãe, esposa, uma mulher negra em construção. Gabriel, é muita coisa para contar, né? A mulher é preparada demais. Eu sou videomaker, fotógrafo, editor de vídeos, animador 2D, graduando em jornalismo e aqui e acolá também faço algumas outras coisinhas. Nas horas vagas sou músico, leio e me divirto com um bocado de gente bacana. Aqui ao meu lado também tenho meu pai, uma dessas pessoas bacanas com as quais eu me divirto e trabalho. Então passo a bola para ele contar um pouquinho sobre quem é. Eu sou um amante das imagens, né? Tenho 25 anos de carreira, trabalhando como fotógrafo, como videomaker, como produtor, como social media, como diretor de arte, design e uma série de coisinhas mais que a gente vai acumulando ao longo de tantos anos. É como se fosse uma coxa de retalhos, né? Isso, é impressionante como uma coisa complementa a outra e gera um casamento que é incrível quando você ama as imagens, Deilane. Sem dúvidas. Trazendo essa coxa de retalhos para um mundo bem mais digital, e essa é uma das maiores propostas nossas, você vai descobrir daqui a pouco o que é o Diga e por quê e para que ele surgiu. Gabriel, quando começou essa sua história na comunicação voltada principalmente para todo esse setor de informação, de vídeo, áudio, tudo isso que a comunicação traz? Olha, curiosamente, eu nunca fui tão ligado, pelo menos não durante a minha infância, à parte de produção, de realizar aquilo ali. Sempre gostei muito de audiovisual, por conta do cinema, de série, da TV em si. E acabou que, depois dos meus 13 anos, eu acabei me envolvendo com a parte da produção Você audiovisual. Você sempre viu seu pai trabalhar? Sempre vi o meu pai trabalhar. E no começo era algo que não me parecia tão interessante. O pessoal até pensa que é assim, teu pai te colocou nisso aí, mas meio que não foi tão assim. Isso é armação. Na verdade, ele tinha uma certa repulsa quando passava por trás da minha cadeira e via vídeo avançando, vídeo retrocedendo, vídeo avançando e vídeo retrocedendo. Eu olhava para ele e dizia, rapaz, tu vai precisar disso daqui. Ele olhava para mim, dava uma risadinha aí e passava. Pois é, acho que a questão do ir e voltar era uma das coisas que mais me incomodava, mas que com o tempo eu fui aprendendo a gostar e a necessidade também vai fazendo a gente se adaptar com aquilo ali. Mas depois dos 13 anos, eu comecei a trabalhar com a parte de edição e aos 14 eu passei a editar profissionalmente vídeos para TV. Aos 14 já? Aos 14. O meu primeiro contato com edição profissional foi para a TV e daí em diante eu entrei pelo mercado da publicidade, em seguida fui para Campina Grande, me graduar em jornalismo, ainda estou na graduação, mas também pude participar um pouco dessa área do cinema, experimentar um pouco desse mercado que tanto me encanta e hoje eu vivo audiovisual em todos os nichos que eu poderia viver, no jornalismo, na publicidade e no cinema. Caraca, moleque, né? Deilane Silva, e como você está tão acostumada a perguntar sobre a vida, sobre os sonhos e as conquistas das pessoas, chegou a sua vez de se pôr como a entrevistada, né? Como é que surgiu o seu sonho, a sua relação com o jornalismo, com essa comunicação? Eu costumo até dizer que eu nem sabia, né? Mas eu já era uma pessoa da comunicação desde sempre.
Meus professores, né, principalmente no primário, sempre me falam até hoje, sempre que eu os encontro, do quanto muitas vezes eu era a pessoa que perguntava para o professor, que dirigia a turma quando a gente tinha um trabalho. Eu lembro de poucas coisas no pré, por exemplo, é uma das professoras que mais me conta sobre isso. Conceição sempre me fala disso. Diz, Dilane, você sempre era a pessoa que estava à frente do grupo para poder apresentar os trabalhos, né? Ainda, quando criança, eu lembro da minha catequese, quando eu tive que fazer o juramento na primeira Eucaristia. Eu fui escolhida para isso. E eu não precisei de nenhuma cola, né? Eu decorei aquilo e até o padre da época falava da minha entonação. E depois de crescida, eu estudei 3 anos para a área da saúde, porque esse era o sonho do meu pai. Ele queria que alguém lá em casa estudasse para a área da saúde. E aí eu passei em odontologia e passei em fisioterapia. E não era para nenhuma das faculdades daqui, né? E estava todo mundo feliz, era uma algazarra muito grande na minha família. Eu era a primeira também que ia para a faculdade, só que eu não estava feliz. E aí, 3 dias antes de fazer a inscrição, eu lembro do dia que eu fui salva. Eu costumo dizer isso, né? Que o meu pai viu o tamanho da minha tristeza e disse, você não está feliz com isso? Eu disse, não estou. Faltava um dia para o vestibular da FIP, de Comunicação Social, acabar, né, as inscrições. E aí eu fiz a inscrição. E eu me apaixonei por isso. Eu não sabia que eu já estudava para comunicação. Eu nunca havia estudado para a parte social, né, como a gente chama, o setor social. E eu passei também em primeiro lugar nas faculdades integradas e fui cursar comunicação social. E aí eu me descobri. O meu avô dizia sempre que eu já era uma pessoa da comunicação desde sempre. Ele até me dizia muito disso, né? Você tem luz, as pessoas que trabalham para falar, que trabalham na comunicação, elas têm luz própria, né? Eu acreditei nisso, acho que é por isso que eu estou aqui, viu, Glauber? Odi, você é uma pessoa que é feliz com a comunicação. Eu sou. A comunicação lhe faz feliz e, ao mesmo tempo, pela posição que você ocupa na sociedade, enquanto mulher, enquanto pessoa negra, lhe traz muitos desafios. É verdade. Então, eu, pelo menos, enxergo que precisa de muito amor para seguir em frente e passar por essas adversidades. E a gente sabe que você passa e consegue vencê-las muito bem. Gabriel, e o mais interessante disso é que eu percebo que hoje a comunicação não é só um trabalho para mim, na verdade é uma missão. Depois do meu processo de transição capilar, que eu passei por esse processo de aceitação, eu entendi que, por exemplo, ser o que eu sou hoje é ser muito mais forte na comunicação. Eu levo muito mais credibilidade, eu comunico muito melhor. As coisas mudaram depois que eu descobri o que realmente eu preciso ser para poder comunicar, né? E eu percebo, por exemplo, que essa essência também existe em vocês enquanto profissionais, né? A gente tem muito no mercado, os resultados que nós temos no mercado falam muito da personalidade que nós temos, da ética com a qual a gente vive, com os valores que a gente tem, qual a missão de vida que a gente tem. Eu percebo muito isso na sua comunicação. Como você se descobriu nesse processo? Olha, Dilane, eu acho que enxergar a comunicação como uma missão, como uma possibilidade de você mostrar às pessoas o quão bom a sua vida pode ser, seja usando tecnologia, seja usando apenas sua voz, o seu rosto, a sua expressão, é algo que não tem preço. E aí eu acho que dinheiro é bom, é essencial, mas acho que se você decidir ganhar dinheiro usando a comunicação sem amor por ela, eu acho que você não chega longe. Você tem dinheiro, mas não tem valor, né? Exato. São duas coisas bem distintas e que tem muita gente ainda nessa jornada de aprendizado. E nós observamos carreiras e mais carreiras, e o interessante é que as carreiras de sucesso, as carreiras que perduram no mercado, tem muito de humano, tem muito de você ser um bom profissional, você ser um bom técnico, mas saber falar para as outras pessoas. Você já começou na comunicação com essa comunicação voltada para a publicidade? Ou você, quando começou na fotografia, por exemplo, era o que a gente chama de fotografia social, né? Era um menino que ia tirar 3x4, não sei se você já tirou alguma foto 3x4. Já cobriu o aniversário de criança de 1 ano, Glauber? Eu acho que eu devo ter
aniversário de criança, eu devo ter aí na casa de uns 300 aniversários. Apenas, né? E eu me descobri com esse sonho e essa vontade de revelar ao mundo imagens. Eu tinha 8 anos de idade, na verdade, né? Eu tive a felicidade do meu pai, do meu saudoso pai, comprar uma máquina fotográfica e eu me apossei da máquina, na verdade. Eu gostava muito disso, gostava muito de eletrônica e gostava muito de mexer com essas coisas. Então, com 8 anos, eu fui lá e comecei a ver aquela máquina e comecei a estudar e entender isso e comecei a fotografar. Então, começou de bem antes e desde sempre eu gostei de fotografar vidas, gostei de fotografar sentimentos. Isso fala muito, né, do que nós somos. No próximo bloco, a gente vai contar para você o que nós fazemos. Pois é, se você ainda não nos conhece, é uma oportunidade gigante de dividir esse papo aqui com a gente e descobrir um pouco mais sobre nós. Então, fique aí do outro lado, a gente está por aqui e volta num minuto só. Não saia daí. I do the hoopa-pa-pa. Rising with the morning sun. It's the hunger that drives me. Oh Lord, set my soul, take my pain and turn it into gold. 'Cause all I know is champion. I can take a beating, I'll rise again. Running through the jungle until the end. I can live forever, I'll rise again. Keep rising up, I'm champion. I can take a beating, I'll rise again. Running through the jungle until the end. I can live forever, I'll rise again. Keep rising up, I'm Estamos de volta com o Diga TV e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós fazemos, com o que nós trabalhamos, nossos cases de sucesso, entre outros. Dilane Silva, é com você. Ele não é fofo, gente. Uma das coisas que eu mais amo fazer é construir relacionamentos assim, né? Com pessoas super competentes e capazes. Eu acho que o Diga tem muito disso a oferecer. Tem uma coisa muito legal, Glauber, que é não só falar, né? Mas fazer. Eu acho que esse é o mote principal da nossa vida. Tem muitas pessoas no mercado que falam muito. A comunicação é algo que fala bastante, comunica, né? Mas também faz. E eu acho que isso é muito nosso. Já tive diversas experiências
na TV. Isso também faz com que eu descubra todos os dias o potencial que nós temos. Passei quase 3 anos à frente do Dialogando na TV Sol. Tenho diversos outros trabalhos voltados para as redes sociais. Hoje também trabalho como consultora de estratégias com empresários e empresas, né, no tocante a construir, de fato, uma fala do que é valor, do que é missão e, estrategicamente, atuar nas redes, principalmente no mercado como um todo. Então, é muita experiência para que a gente possa trazer um projeto como esse, já com um crédito, com um carimbo de que as coisas vão funcionar, porque a gente sabe, principalmente, como fazer funcionar. Eu acho que isso é muito importante. O que você faz? Não vai caber em 2 minutos? Eu acho que a fala mais forte que nós podemos trazer aqui é o ser de verdade. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho mostrado isso muito nas minhas redes sociais e por onde eu tenho passado. E o comunicar é falar, mas o comunicar também é fazer. E aí a gente faz essa pergunta para quem está nos assistindo agora, que tem suas profissões, que segue suas carreiras. O que você tem feito, na verdade, com o que você sabe fazer, com o que você aprendeu, com o que você estudou? Eu acho que falar é importante, mas falar com propriedade e realizar algo é mais importante ainda. Sem Né? dúvidas. Então, não vou conseguir realmente falar em 2 minutos, 3 minutos, o que essa minha jornada profissional me proporcionou e o que eu consegui realizar para todo mundo, mas o que eu posso te dizer hoje é que eu atuo de forma, vamos dizer assim, pastoral, dentro de um órgão, dentro de uma instituição que condiciona vidas, que rege, não regras, mas rege dogmas de vida, que é a Diocese de Patos. Eu tenho um trabalho pastoral e também profissional lá dentro, né? Atuo com estratégias de marketing também e de publicidade para diversas empresas de Patos e região. A gente alcança Sertão, Alto Sertão e também capital do estado, não é isso? E a busca hoje é pela possibilidade de construir mais, não uma construção predial, estrutural, mas é uma construção de identidade. Identidade para as pessoas, identidade para profissionais, identidade para empresas. E aí é onde entra a ideia do falar, fazer e apresentar. Tirando a mera possibilidade de querer ser exibicionista, ser egocêntrico, ser narcisista. Não tem nada a ver com isso. O que eu acredito é que quanto mais nós fazemos algo, falamos sobre esse algo e apresentamos, vamos dizer assim, relatórios e cases de sucesso, a gente vai conseguir incentivar, estimular. A gente acredita não é isso, né? Hoje você é um fotógrafo, posso dizer que design, publicitário também, todos esses campos você tem atuado, né? Isso. Nessa jornada aí de 25 anos de trabalho, a gente já atuou um pouco de cada e atua nesse mercado. E o que acaba facilitando a minha vida profissional é justamente isso. É aquela colcha de retalhos que você falou, a gente soma um ponto, costura outro e outro e outro, e a gente consegue dar mais visibilidade para os nossos clientes. É interessante que enquanto o Glauber fala, né, eu percebo o quanto essa energia massa que existe no mundo, né, que eu particularmente chamo de Deus, você pode chamar do que você quiser, conseguiu nos juntar, né? Existe uma necessidade para que uma fala seja construída, uma imagem seja construída e como isso é apresentado. Eu acho que nós conseguimos reunir isso muito bem, pensando em quem nós somos, mas principalmente no que fazemos, né, Gabriel? E é um pouco disso. Isso, eu concordo por demais. Para as pessoas que não sabem, nós 3 somos amigos e o trabalho também nos une por inúmeras razões, mas essa questão de comunicar e de fazer é muito forte. Essa fala de não só falar, mas sim fazer, marca muito o que a gente tem feito. E o Diga, que vocês vão saber em breve do que se trata,
é muito uma soma do que a gente sabe fazer e não somente falar, é a gente trazer para fora do papel todo o nosso potencial e entregar de verdade um produto diferenciado que é feito para as pessoas que precisam de uma comunicação de qualidade. Acho que as pessoas merecem isso e o nosso trabalho, unindo todos os nossos talentos, eu acredito, e esforços, é importante mencionar isso, acredito que essa união entrega muito disso. É verdade. Eu atualmente sou o videomaker responsável pela G.A Studios e como um videomaker, para quem também desconhece o termo, eu faço um pouco de tudo. Eu dirijo, escrevo roteiro, dirijo fotografia, edito, faço animação, montagem, finalização, enfim, tudo que toca o vídeo eu mexo em um pouquinho. E durante essa caminhada de 5 anos já nesse mercado, eu tenho conhecido muita coisa bacana, conhecido muita gente bacana, e eu acho que o Diga é o grande ápice dessa junção de habilidades. E eu Inclusive, realmente tô você fala da confiante. sua carreira que parece ser muito pouco, em 5 anos, né? Mas o Gabriel já é também detentor de vários prêmios, tá? Então, isso prova também um pouco dessa inovação com essa credibilidade, né? Eu sou jovem, estou atento a tudo isso, sei o que o mercado oferece, como ele oferece o que ele espera de cada um, mas eu sei exatamente trazer para esse público o que ele espera, né? É essa credibilidade que a gente fala e que você faz isso na prática, né, Gabriel? Isso, tem muito essa relação de colocarem lado a lado essas questões, né? Ah, você é jovem, mas você já é profissional. Eu acho que ser profissional não tem a ver com Idade, né? sua idade. Tem a ver com o quanto que você se doa para aquilo ali, o quanto que você estuda, o quanto que você se esforça. É importante a gente entender que certas pessoas se dispõem a isso, se dispõem a encarar os desafios. E acho que a comunicação é também um desafio, é uma missão e como toda missão ela tem muitos percalços. Ser novo nesse meio, às vezes é difícil, às vezes facilita porque sua mente está um pouco mais oxigenada para essas coisas, mas a questão dos prêmios e também de outras conquistas, acho que faz parte do esforço, não é o mais importante. Acho que o mais importante é a gente cumprir o que a gente se comprometeu a cumprir, mas de certa forma marca a nossa carreira e traz um gostinho de reconhecimento para aquilo ali, mas de Isso é fato para mim importante. o que há de mais importante é saber que mesmo sendo jovem eu consigo desempenhar um bom papel na comunicação e cumprir minha missão dentro dela. Aí ele é muito modesto, eu diria um ótimo papel, né, Glauber? Com toda certeza, Dilane Silva. Inclusive, Gabriel, uma das suas falas nas nossas conversas de pai e filho e também de profissionais é que você está disposto, sim, a enxergar alguns mercados que você não enxerga como o seu favorito, mas diante de uma necessidade mercadológica e diante da possibilidade de trazer algo melhor para as pessoas, você encara de frente. Como é esse pensamento? Assim, eu sou muito ligado ao cinema, sou muito ligado às questões de ficção, documentário, do jornalismo em si. O jornalismo me encanta por demais, mas atualmente eu também trabalho com publicidade, eu também ganho o pão com publicidade. E eu acho importante a gente entender que em algumas situações a gente precisa encarar alguns mercados. Eu aprendi por demais com a publicidade. Entrei na graduação de jornalismo já com uma certa bagagem da publicidade. E aí, muitas das vezes, algumas coisas se cruzam e a teoria com a prática, no final das contas, contam muito, essa mistura. Então, você ter a vivência da prática, mesmo que seja num mercado que ande ali um pouquinho de lado, não é o mesmo caminho, mas anda um pouco perto, eu acho isso muito importante. Mas o trabalho realmente é para conseguir alcançar o mercado que, assim como a gente também tem sonhos que deseja alcançar, existem mercados que a gente também pretende tocar. O Diga também abre espaço para a gente enxergar esses outros lados. Não é como se a gente estivesse falando aqui de uma programação fechada, 100% jornalística ou 100% destinada à publicidade. É uma programação
pensada para a gente dizer o que a gente tem de melhor para o mundo. E é muito legal saber que nós estamos no sertão da Paraíba desenvolvendo um trabalho como esse, né? E por falar em essa ideia de você realizar um sonho ou você viver outros mercados, eu, por exemplo, estou passando por isso. Eu estou gostando tanto de estar aqui falando e ao mesmo tempo entrevistando, que eu vou convidar a Gabriel para trocarmos aqui de lugar. Eu quero assumir aquele posto ali para a gente ver como é que fica, né? Façam isso, eu Terei adorei. o prazer de sentar ao lado de Dilane Silva. Muito Boa bem. noite, tudo bem? Tudo bem. Então, chegamos ao fim de mais um bloco e já você finalmente vai descobrir o que é o Diga, certo? Já a gente se encontra. O sentimento hoje é de gratidão e realização de uma coisa que eu já tinha visualizado. Eu já tinha visto Denise em outros eventos, em outras lojas, e eu olhava assim, eu disse, um dia essa mulher vem aqui. Esse dia chegou e a gente está aqui vivendo o momento que eu visualizei na minha mente. Para mim é um grande prazer estar aqui em Patos para o evento da Tenille e a gente prestigiar essa loja super bacana, conhecer nossos clientes queridos. A Tenille é uma querida e ela vem crescendo muito e assim a gente tem um maior carinho por ela. Olá, estamos de volta ao último bloco do primeiro programa Diga TV. Eu assumindo o papel agora de entrevistador aqui dessas duas riquezas e estamos voltando para esse bloco para contar o que é o Diga, não é isso? Eu vou começar, antes de passar a palavra para eles dois, falando sobre o nome Diga. Depois de conviver tanto com meu filho Gabriel Heitor e de tantos e tantos trabalhos realizados aqui ao lado da Dilane Silva, um belo dia eu acordei na madrugada e pensei, o que é que nós podemos fazer para reunir essas mentes pensantes, essas mentes que realizam e entregar algo novo, uma experiência nova, se não nova, autêntica. E aí eu resolvi somar os dois nomes, né? O Di de Dilane com o GA, que coincidentemente é de Glauber Alves e de Gabriel Alves, não é isso? E o nome da empresa G.A Studios. E aí surgiu o Diga. Caraca! E aí, Foi bem Dilane? pensado, foi bem pensado. E Caraca! E aí, Dilane? Me lembro que passei uma mensagem em áudio para você. Verdade. E aí, qual foi a sua iniciativa pensante? Foi um caraca maior do que esse. Porque eu, desde quando conheci o Glauber, né? E aí, depois o Gabriel, a gente conseguiu somar muitos feitos juntos, né? Quando o Glauber diz cabeças pensantes, de fato, a gente já tem diversos trabalhos realizados. Estamos sempre juntos em muitas das empresas que trabalhamos para criar campanhas, para construir conteúdos que comunique, que transmita, que publicize, principalmente marcas, empresas e pessoas. E para mim isso é fantástico. Só que nós tínhamos um sonho de entregar uma comunicação com conteúdo, uma técnica com sensibilidade e uma inovação com credibilidade. Isso diz muito de nós três. O Diga tem como pilares
todos esses fatores, né? A comunicação não ser por si só algo que seja falado, mas algo que chegue à pessoa que está do outro lado. E aí seja através de um smartphone, através de um texto, de um jornal, de uma revista, de um site, a comunicação como um todo, e essa fala consiga transmitir quem você é, o que você faz, o que você quer entregar para alguém quando se é uma empresa, quando se é um produto, quando se é um serviço. É muito disso. E aí tem essa questão da técnica com sensibilidade, que é muito essa coisa de ter esse olhar diferente, ter esse olhar sensível, capaz de tirar disso que a gente quer mostrar o que há de mais primoroso, o que há de mais importante, né? Então, o Diga vem para isso, né? Nós estaremos em diversos canais mostrando o melhor que você tem para oferecer. E essa técnica com muita inovação de verdade, com muita credibilidade, com muita sensibilidade, né, Glauber? Com certeza. Você fala de técnica e fala de sensibilidade. Para muitos isso parece antagônico, Exato. Parece oposto. Como é que eu consigo ser tão técnico e ao mesmo tempo gerar sensibilidade nesse conteúdo? Aí é que está a grande sacada. Se for para fazer igual, não me chame. Só me chame se for autêntico, se traduzir sensibilidade e humanização e ainda assim conseguir ter uma linguagem bem técnica. Você concorda com isso, Gabriel? Concordo, e assim, acho que a questão da técnica com sensibilidade é o que mais a gente pode oferecer de diferencial enquanto profissional, principalmente quando você lida com imagem, com a comunicação em geral, mas principalmente com a imagem. Acho que a gente não pode abrir mão do que é certo na técnica, mas a gente tem que ter a sensibilidade suficiente para saber a hora de quebrar a regra, saber a hora de tomar determinada decisão pensando no espectador. Acho que o que de mais humano a gente pode fazer enquanto comunicador é pensar em quem está do outro lado. E pensar em todas as vias possíveis na hora de fazer o texto, na hora de narrar aquilo ali, na hora de editar. Acho que todo mundo que trabalha com comunicação tem que sim que entender da técnica, tem que estudar, tem que consumir teoria. Isso é inevitável, é essencial. Hoje, muito do que nós já temos aqui no Diga TV, né, fala muito dessa inovação com um olhar muito mais progressivo, né? Mas sem perder essa credibilidade. Não é a técnica pela técnica, não é a inovação pela inovação. O que nós estamos trazendo aqui é algo muito mais primoroso, muito mais... eu vou até ser bem justa com a gramática, né? É algo muito mais maior, né? É algo que tem, de fato, constância, né? É algo que a gente consegue pegar. E isso traz muito do resultado que nós já temos em diversos campos de trabalho, seja na comunicação, seja com essa técnica, porque nós também teremos aqui o que há de mais moderno em tecnologia, nós também estamos trazendo o que há de mais moderno em conhecimento. Essa inovação que nós falamos traduz muito dessa tecnologia, mas principalmente do conhecimento que cada um de nós temos adquirido para que a gente consiga trazer um resultado de valor para pessoas, para empresas, para serviços, para produtos, né? Tudo isso aqui é de verdade. E aí, Gabriel falou aí na fala dele sobre ter a sensibilidade e quebrar regras. E eu acho que essa quebra de regras que dita o que é autêntico. Se a gente for falar em quebrar regras, quebrar paradigmas, quebrar a consciência da pequenez, eu preciso olhar logo para a Dilane e ver o quanto ela tem sido exemplo, tem dado a cara a tapa, tem dado a sua consciência de forma colaborativa para todas essas regras, essas pseudo-regras que uma sociedade acaba se impondo. E é justamente nessa quebra de regras que você mostra às pessoas que surge uma comunicação autêntica. Essa é a autenticidade que a gente está buscando. Pessoas que consigam pensar fora da caixa e não só pensar, mostrar a outras pessoas e mostrar com qualidade. Como é que você se sente, Dilane, sendo um referencial para essas questões sociais, morais, e que principalmente está usando uma comunicação autêntica para mostrar essa sua realidade?
Eu já cheguei no ápice, porque ouvi Glauber Alves falando isso sobre mim, né? Gravem isso, produção. Está gravado e não será cortado da É edição. fantástico para mim. E é um processo, né? Eu acredito muito numa comunicação de verdade, numa comunicação que hoje a gente fala muito de uma comunicação de um para todos, né? Antigamente era de um para um, e a gente sente essa necessidade de ser efetivo, de ter resultado, de ser de verdade, né? Tudo isso aqui não é algo montado. Nós somos isso aqui na prática. Funcionamos dessa forma. E hoje, por exemplo, trazer esse projeto para que a gente possa possibilitar uma comunicação muito mais efetiva, eu me sinto extremamente representada. E estar, por exemplo, aqui, na condição de mulher, de negra, de periférica, de morar no sertão da Paraíba e ter essa mente pensante, é também descobrir que nós podemos ser o que somos em qualquer lugar. E podemos dar o nosso melhor onde a gente está, né? Eu acho que isso fala muito do que a gente está tentando trazer e possibilitar para as pessoas que estão aí do outro lado. Eu me sinto muito bem em estar aqui. Isso, eu também comungo dessa sensação de Dilane de se sentir muito bem com isso aqui, porque como ela muito bem disse, nós somos o que representa esse programa, sabe? Isso aqui não é algo que a gente fez para dizer precisamos fazer porque precisamos produzir. Todos nós temos Já produzimos, carreiras, né? isso, todos nós temos carreiras na comunicação que já estão bem estabelecidas. Isso aqui é feito também não é por hobby, é feito por uma visão profissional de entender que as futuro. pessoas precisam Exato. de outro nível de comunicação. E a gente no começo falava dessa questão de coxa de retalhos e tal, e acho que é bem isso, a gente juntar os nossos caminhos profissionais e colocar a nossa visão naquilo ali, de entender que a gente pode entregar algo muito maior do que se tem no mercado atualmente. E o Diga, para mim, é a representação disso. É a soma de olhares sobre o futuro que enxergam a necessidade de um outro nível de comunicação. É aí onde nós chegamos ao quesito missão. Qual é a missão do Diga? Eu acho que jamais será de concorrência. Nós não enxergamos ninguém como um concorrente, enxergamos sim parceiros em busca de uma comunicação qualificada, certo? Agora, a nossa principal missão, eu acredito que é conectar outras pessoas, outros profissionais, outras empresas dentro desse mesmo pensamento. Não é comunicar por comunicar, é comunicar para melhorar a vida de todo mundo. Não é isso? Eu acho que a principal missão do Diga é essa, é nascer para comunicar, se conectando a outras pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm suas habilidades para serem expostas e mostradas da forma correta. Né? Aqui a gente não está para criticar nem para competir, estamos para somar, não é isso, Dilane? Exato. Nós falamos muito que esse nome foi um presente de verdade e nos uniu, porque nós temos muito a explorar. Diga o que você é, diga política, diga saúde, diga economia, diga cidades, diga vida, né? Diga o seu melhor para o mundo. E é isso que nós nos propomos hoje, a partir de agora, mas já com um sentimento de que já fizemos muito e que vamos fazer ainda mais. Essa missão de comunicar com conteúdo, de simplesmente ter técnica com sensibilidade. E uma inovação com credibilidade será perseguida todos os dias, porque nós estamos aqui para gerar resultado. Falamos, mas principalmente fazemos. Eu acredito que é isso. Eu também acredito. E eu realmente me sinto muito encorajado com esse projeto, porque ele marca muito do que a gente pensa, muito do que a gente quer entregar. E é aquela história, realmente não é um negócio para criticar, não é algo para competir. Acho que a gente está bem distante dessa necessidade que as pessoas têm na comunicação. Nós já sabemos para onde queremos ir, né, Gabriel? Pois é. E então a gente tem objetivos muito bem determinados e a intenção do Diga realmente é dizer, não é um programa de entrevista, não é um programa meramente de conteúdo jornalístico, de conteúdo televisivo adaptado para a internet. É um programa que busca trazer um pouco mais sobre empresas e principalmente sobre pessoas, sobre as pessoas que estão à frente dessa empresa, sobre quem trabalha nessa empresa e sobre
diversos tipos de mercado. É isso aí. Eu agora vou fazer as vezes do entrevistador, finalizando o nosso primeiro programa, dizendo que você que está acompanhando esse programa agora pode também nos seguir nas diversas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso site. O site é www.digatv.com.br. E é isso daí. Fiquem atentos, acompanhem-nos nos nossos canais e que em breve vocês estarão tendo toda a grade de programação do nosso Diga TV. Até lá e abraços. Isso mesmo. Diga para o mundo. Chegamos. Tchau.